Fala aí, concurseiro e concurseira. Você sabe o que é que os primeiros colocados nos concursos públicos fazem para passar em primeiro? Como é que esse pessoal se prepara? Como é que eles estudam? Quantas horas eles estudam? Vamos discutir um pouquinho disso agora. Fala aí, concurseiro. Se você não me conhece ainda, meu nome é GB. Eu sou professor, mestre em ciência da computação, sou analista, servidor público federal, concursado. E eu trago aqui no canal TI Sem Segredo conteúdo de TI para você que precisa enfrentar aí as provas de TI. Certo? Aí eu queria trazer um assunto aqui para discutir com vocês, um assunto que eu tenho visto por aí, pela internet, e aí, navegando aqui pelo YouTube por esses dias, eu me deparei com vários vídeos sobre a mesma temática, né? O que é que o aprovado X fez para passar, o que é que os primeiros colocados fizeram para passar em concurso, o Y, como é que passou, quem passou na Polícia Federal, como é que se preparou e por aí vai. Eu vi tudo isso, sobretudo, aqui em podcast, mas muitos desses aprovados também deram entrevista em grandes cursos, falando aí sobre suas trajetórias de estudo, os métodos que levaram ele à aprovação, né? O que eles estudaram, quantas horas estudaram, se usavam PDF, se usavam videoaula, se comiam, se dormiam, se viviam. O ponto é sempre o seguinte: tentar extrair desses aprovados alguma receita de aprovação como forma aí de estimular o concurseiro a aprender com quem já fez ali, porque já quem trilhou aquele caminho. Então, resumindo, os cursos precisam de tudo isso para dar a entender que o curso fez aí uma grande diferença no processo de preparação do aprovado, né? Então, nesse mesmo sentido, vem alguns gurus aí dos concursos que querem te convencer aí agora que não é o material que aprova, mas é o método, e o cursinho tenta te convencer que é o material que aprova. No final das contas, eles estão aí espalhados na internet, sobretudo aí atuando hoje nesses podcasts, né? Então, hoje em dia a gente tem um podcast para tudo quanto é tipo de assunto, né? Se a pessoa espirra, pronto, já tem um motivo aí para fazer o EspirroCast. Então, se para tudo tem um podcast, como é que o concurso ia ser diferente, né? Então, o que é que o fulano, ciclano fez para passar em concurso? É um tema muito recorrente aí que a gente tem visto em vídeos e mesas de podcast aí, tá? E aí, esses e outros temas polêmicos aí a gente tem vivenciado aí no mundo dos concursos, né? Cada um traz um método, uma forma, uma abordagem inovadora. Cada um tem um nome próprio, uma sigla própria, né? O método, não sei do que lá. Então, todos esses métodos, eles trazem aí uma grande conquista por trás, tem um grande trabalho, tem um suor, tem aquela coisa muito, muito ralada, mas que no final sempre tudo vai dar certo, né? Então, na minha época de graduação, quando eu iniciei minhas experiências aí com pesquisa científica, aprofundei um pouco mais no mestrado, eu comecei a ver aí que, assim, esses métodos e essas pesquisas que eles trazem aí para estudo, isso não passa muito de uma organização escrita, compilada ali, meio que abstrata ali de um processo que um guru ou outro fez aí para passar em concurso. Então, eles compilam tudo aquilo ali que supostamente fizeram, né, durante a preparação para o concurso e coloca isso aí e traz isso como evidência aí de um grande método que funciona. Então, as evidências que esses métodos trazem partem de um pressuposto que foi assim que eu fiz e fui aprovado. Então, normalmente esses métodos são uma abstração meio pobre, simplificada do processo que de verdade é o processo de estudar, né? Então sempre tem um processo ali romantizado, tem um sofrimento e depois a gente tem ali luta, mas no final a gente tem um ápice ali que o destino é a glória, é a aprovação em primeiro lugar e a aprovação em todos os concursos. Então, em resumo, o que você quer de fato é te vender a grande ideia, o novo método que vai fazer você ser aprovado, é uma super técnica, é um método exclusivo, um método único, é um método XPTO, X.0 e por aí segue. Então, normalmente, todos esses métodos giram em torno aí de uma estrutura que é altamente inovadora, né? Estudo teórico, PDF ou videoaula, revisão e, por final, questões, né? Não são esses os nomes, claro, porque senão isso aí não iria vender, todo mundo ia ser pai aí do mesmo filho, mas a gente precisa aí dar uma pitada, um ar de exclusividade. Eu coloco aqui um perfume, uma cor ali diferente, passo uma fórmula aqui e aí tento te convencer que aquele processo, no final das contas, não restará outro caminho senão a sua aprovação. Então parece uma coisa maravilhosa, né? Então, acho que é o que todo mundo do mundo dos concursos aí gostaria. Então, e é aí onde mora, de fato, o perigo. Então, quem vende esses métodos sabe que todo concurseiro queria isso, né? Todo mundo queria um atalho, todo mundo queria que as coisas não fossem tão difíceis, mas é isso. Então, no final, o que ninguém te conta é que o estudo teórico, a resolução de questões e a revisão não é um método mágico, nada mais, nada menos do que estudar. Sim, esse é o processo de estudar.
apenas isso, estudar. Então, estudar consiste exatamente nesse processo, adquirir conhecimento, testar, reter, testar novamente, adquirir mais. Então, estudar não é um ato isolado, uma atividade única que acaba. Estudar é um processo, né? É um processo que pressupõe aí que a gente aprenda, entenda, leia, releia, pratique, teste novamente, e tudo isso de forma repetitiva e aí ao longo do tempo. É um processo que para alguns é mais longo, para outros é mais curto, mas no final das contas é um processo. Tá? Então faça o teste, avalie aí os métodos que a gente pode encontrar no YouTube, por exemplo. Então a base é a mesma, estudar, testar, rever, fixar. Não tem grandes coisas além disso, cada um com seu nome, claro. Então não há nada de muito novo, nem muito método que se vende por aí vai fugir disso, tá? Agora a gente vai voltar para o tema, que é o seguinte: o que é que os primeiros colocados de concursos fazem para passar em concurso? O que é que os aprovados fazem para passar nesses concursos difíceis? E aí, nesse ponto, se você ainda não se embriagou aí com tanto elixir da aprovação, verá que, com facilidade, no fundo, o que todo aprovado no concurso A, B ou C faz é a mesma coisa que todos os aprovados fizeram: estudar. Né? Então, esse é o único caminho da aprovação. Então, o estudo de longo prazo, ele é muito mais sobre constância do que sobre intensidade, né? Ou um método pré-definido. Então, pós-edital, as regras do jogo vão mudar um pouquinho ali, pode ser que as coisas mudem, se acelerem um pouco mais. E isso não quer dizer que também é uma regra, né? Então, a partir de tudo isso, a gente já pode partir para algo que realmente funciona, que é avaliar como é que você se enquadra nesse processo de melhoria, de formar aí esse seu processo único de estudo, né? Então, você, com você, suas individualidades, dificuldades, facilidades, o seu tempo disponível, com o seu emocional atual e com suas circunstâncias únicas, você pode entrar nesse processo e se manter são, desde que você se encontre aí nesse meio, né? Então, essa é a sua concorrência mais difícil, são suas circunstâncias, são elas que vão ditar a regra, né? Esse conjunto aí de peculiaridades que você vai dizer se você aprende melhor com videoaula, com PDF, se você precisa fazer resumo, quantas questões você precisa resolver sobre um determinado assunto, só você para dizer isso. Né? Então, o que é que vai te fazer um estudante melhor, mais eficiente, com capacidade de ficar por um período relativamente longo aí, né, sobre uma disciplina aí de uma constância que pode fazer você atingir esse objetivo. Então, quanto tempo você aguenta nesse ritmo, né? Quanto tempo sua família aguenta, né? Então, o que o 01 tinha família, ele tinha quarto com ar-condicionado para estudar, tinha que dividir a atenção com mais alguma coisa, com mais alguém. Então, por isso eu sempre procuro dizer aos estudantes que os métodos, eles são abstrações meio pobres, assim, simplificadas da realidade. As circunstâncias de fato, as circunstâncias verdadeiras, elas não entram nem cabem dentro dos métodos, mas elas é que definem aí qual é o rumo que você deve tomar. Então, eu já estudei por PDF, videoaula, aula em áudio, resumo, mapa mental, revisão de 24 horas, de 15 dias, já fiz muita questão, pouca questão, já experimentei de tudo um pouco aqui. E com mais tempo eu usava PDF, com menos tempo eu partia para videoaulas ou disciplinas muito complexas. Quando eu não tinha tempo nenhum, eu escutava só o áudio das disciplinas, indo ou voltando para o trabalho. E isso fazia aí, às vezes, até dormir. Então, se está difícil de decorar, cola um mapa mental ali na parede, coloca na geladeira. Quem dita a regra do jogo, normalmente, são as circunstâncias. Então, praticamente ninguém começa a estudar e é aprovado estudando do mesmo jeito, né? Exceto quem passou aí pós-edital ou pela primeira vez que estudar, mas isso aí é uma exceção. Então, quem inventa o método, ele abstrai o processo final de quando foi aprovado. Então, ele chega num determinado ponto, né? Então, quando ele se encontrou ali num determinado ponto do processo, ele abstraiu aquilo ali e vendeu como método. Mas não foi de fato aquele método que aprovou ele, mas sim tudo que ele fez durante aquele processo. Então, o resultado é um somatório de tudo que foi feito enquanto a pessoa estava estudando. Né? É certo que agora a gente pode até discutir o que é que pode ser mais eficiente, menos eficiente, mais rápido, mais demorado, mas até isso é muito relativo. O que é mais eficiente para um não necessariamente vai ser mais eficiente para o outro. Né? Durante aí um processo de estudo, eu tinha muito interesse em avaliar histórias e processos diferentes para experimentar e ver se essas histórias e essas coisas faziam sentido para mim aí. Mas mesmo assim a gente não pode fechar os olhos aí para a mudança do cenário. Então sua vida muda dentro do processo de estudar,
e ainda às vezes é preciso trocar a roda com o carro andando, tá? Então nem sempre a gente vai dar para parar aí, para a gente se engessar e ficar naquele método. Então a gente sempre tem que estar aberto a fazer uma outra coisa, fazer de uma nova forma e admitir que o que estava dando certo pode não necessariamente estar dando mais certo. Então estudar para concurso não é um processo simples, não é um processo fácil, mas é um processo possível, né? Então cada um deve avaliar como é que pode fazer esse processo dar certo. Isso também passa pela escolha aí do cargo da área de estudo, mas como escolher o cargo, a área, isso aí fica um tema para um próximo vídeo, né? Então para mim a grande dica é avalie os métodos, ouça outras experiências e até, se quiser comprar, compre o produto que quiser, não tem nada de errado com isso. Mas o mais importante é que você não se iluda, né? Então, quem precisa aprender para passar é você. Então, se um método aprovou 1 milhão de pessoas, não quer dizer necessariamente que aquele método vai te aprovar também, né? Então, você precisa mudar, fazer alguma outra coisa, adaptar aquele método, ou mudar radicalmente aí a perspectiva, mas o que não se deve é permanecer no mesmo lugar, que ou não faz bem ou que não está dando certo, né? O que não está dando resultados não tem como ficar inerte, né? Então, tem muita gente aí falando sobre experiências bacanas no YouTube, mas a gente não deve perder muito tempo com isso do que com o próprio estudo, né? A ideia é que a gente consiga aí canalizar as forças quando a gente não está se encontrando, quando faz mais sentido a gente parar um pouco para ler e pesquisar outras formas de estudar, porque seguir estudando sem absorver, isso não vai levar a gente para um lugar legal. Então, para um pouco, vê os estudos, vê como é que tá, aprimora o processo. Então, aquilo ali vai te levar um pouco mais longe do que ficar insistindo ali no erro. Estudar é um ato isolado, é individual. A responsabilização também é individual. Então você decide e assume os riscos também e no final das contas você recebe o benefício. As decisões não podem ser terceirizadas aqui. Nesse momento é um momento que você tem o poder de decidir se estuda mais, se estuda menos, se para, se muda, se faz a prova, se não faz a prova. Então tudo é sobre você, né? Mas toda ação tem uma consequência boa ou ruim. Nesse momento, se responsabilizar é o processo que você mais precisa aqui estar ciente. E isso não quer dizer que a gente não possa aí compartilhar dúvidas e angústias, né? A gente não só pode como a gente deve, quando a gente tem alguém para fazer isso, principalmente, seja esposa, esposo, psicólogo, amigo, isso aí não importa, cada um sabe quem está do seu lado e sabe inclusive se tem alguém do seu lado. Então o importante é saber, se conhecer o processo, aprender com ele e aprender a corrigi-lo, né? Então como é um processo longo, a gente consegue se manter firme aí até o fim, se aquilo não faz muito mal pra gente, tá? Então a gente tem que ter um nível ali de qualidade dentro do estudo para que esse processo não seja tão dolorido, mas que ele tenha uma dificuldade saudável e aí, senão do contrário, ele acaba pelo meio e a gente não consegue a aprovação. Então sempre será um sacrifício, sempre vai ser cansativo e isso é diferente, por exemplo, de você perder a saúde mental, física aí no meio do processo. Então são coisas diferentes, né? Então de tempos em tempos, para um pouco, pare para pensar sobre o processo, como é que ele está, se está tudo bem, se está rendendo bem, né? Se você está se mantendo são, se quem está contigo está bem. Então, dito isso, assim, para tudo, você pode seguir em frente, né? Mas do contrário, você para um pouco, reavalia, veja o que é que não está bem, veja o que é que pode corrigir, corrija antes de seguir, né? É sempre muito importante não seguir no erro, né? Então, métodos mágicos não existem. E quando muitos são pseudociência aqui, né? É um golpe de marketing ou apenas é um jogo ali de palavras, de algum apelo ali, autoridade. Os estudos comprovam, mas normalmente é um estudo que nunca aparece. E quando aparece, não merece muita atenção e critério ali para saber se de fato ele diz aí que realmente estão querendo te convencer de que ele diz. O que funciona de verdade e tem evidência, se não tem evidência a gente não pode dizer nada sobre isso, então isso é um princípio do método científico, e se nada pode ser dito ali sobre isso é porque não tem nem garantias mínimas ali de que aquele processo vai te ajudar de alguma forma, né? Parte para a próxima, constrói o seu caminho, e o caminho que a gente mesmo constrói é o único caminho que a gente pode ter certeza realmente sobre onde ele vai levar.